Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Vida para a História e hoje vamos trazer um vídeo falando sobre a ditadura militar, trazendo os presidentes que governaram durante a ditadura para falar um pouco para vocês de como funcionou e como era durante a ditadura. Então fiquem ligados até o final do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal que vai ajudar nós demais. É nóis, fiquem com o vídeo. Humberto de Alencar Castelo Branco foi um militar e político brasileiro. Foi o 26º presidente do Brasil, o primeiro da ditadura militar, tendo sido um dos articuladores do golpe militar de 1964. Os principais objetivos da intervenção militar era acabar com os nacionalistas reformistas, representado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, e o projeto das reformas de base do governo de João Goulart, e institucionalizar a ditadura militar através dos atos institucionais. Uma das primeiras medidas de seu governo foi a promulgação do ato institucional, que aboliu pluripartidarismos no país e concedeu poderes ao presidente da República para cassar mandatos de deputados e convocar eleições indiretas. Na política externa brasileira, passou a buscar apoio econômico, política e militar nos Estados Unidos. Em 9 de abril foi publicado o Ato Institucional número 1, que, entre outras medidas, legitimava o golpe e concedia maior poder ao presidente. A partir do ato, o chefe do executivo teria condições de apresentar emendas constitucionais ao Congresso e aprová-las por maioria simples, suspender temporariamente os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos e decretar estado de sítio. No dia 27 de outubro de 1965, a alta cúpula do regime militar e seus ministros se reuniram para discutir a criação de medidas que reforçassem as ações do Poder Executivo. Sendo mais rígido que seu antecessor, o Ato Institucional número 2 veio composto por 33 artigos que estipularam o uso definitivo das eleições indiretas para presidente, a dissolução de todos os partidos que atuavam na época e a ampliação de número dos ministros do Superior Tribunal Federal. Além disso, o Ato Institucional número 2 ampliou os poderes do presidente ao determinar que o mesmo poderia decretar 180 dias de estado de sítio sem aprovação prévia do Congresso Nacional paralelamente. Os outros artigos autorizavam a intervenção nos cenários políticos estaduais, a demissão dos funcionários que não se adequassem ao novo governo e a emissão de decretos e complementos relacionados aos assuntos ligados à segurança nacional. O governo de Castelo Branco anunciou as novas resoluções do Ato Institucional número 3, oficializado em 5 de fevereiro de 1966. Segundo suas determinações mais amplas, o Ato Institucional número 3 definia que as eleições para governador e vice-governador seriam realizadas de forma indireta. A partir de então, esses dois cargos seriam definidos através dos votos dos integrantes das assembleias estaduais. A data escolhida para as eleições para governador seria marcada para o dia 3 de setembro de 1966. Uma vez escolhidos, cada um dos governadores teria poder para determinar a escolha de quem assumiria o posto de prefeito da capital de seu respectivo estado. Dessa forma, os militares garantiam um mecanismo de alinhamento e controle mais seguro, ao evitar possíveis dissidências entre o governador eleito e o prefeito da capital estadual. Ato Institucional número 4. Em 24 de janeiro de 1967, foi divulgada uma nova Constituição. Esse ato fortalecia o poder do presidente da República e enfraquecia o Legislativo e o Judiciário. O Ato Institucional número 5 foi publicado no dia 13 de dezembro de 1968, assinado pelo presidente Costa Silva, e marcou a fase mais dura do período de ditadura militar no Brasil. O estopim para o Ato 5 foi proposta de boicote aos militares por parte do deputado Márcio Moreira Alves. No que diz respeito aos direitos do cidadão comum, o Ato 5 feria as garantias civis mais elementares. A Lei de Segurança Nacional foi mantida pelas Constituições mesmo após o fim do Estado Novo. Durante a vigência dos governos militares, o princípio de segurança nacional adquiriu importância a partir da Doutrina de Segurança Nacional,
formulada pela Escola Superior de Guerra. Entre os anos de 1967 e 1969, Costa e Silva chegou à presidência da República através dos efeitos da Constituição de 1967. Nesse contexto, a ditadura militar estabelecia que o cargo presidencial fosse estabelecido pelo Congresso Nacional. Na prática, essa escolha acontecia através das atividades de uma junta de militar que, antecipadamente, indicava o nome de quem haveria de assumir o poder executivo brasileiro. Com a chegada de Costa e Silva, tínhamos a confirmação de que o regime militar iria alargar sua presença na vida política do país. Nesse governo, tivemos a entrada de vários ministros e outros ocupantes de cargos públicos, além da chegada de militares que tomaram importantes posições no regime. Em contrapartida, movimentos de origem sindical e estudantil articulavam manifestações e protestos que avolumaram no país. O governo teve que enfrentar sérios problemas que foram enfrentados com diversas medidas de austeridade. Entre elas, destacamos a regulação dos salários dos setores públicos e privados, o aumento das linhas de crédito para o setor privado e o controle dos preços pela Comissão Interministerial de Preços. Em geral, essas medidas não tiveram boa aceitação pela população brasileira. Com a intensificação das manifestações contra a ditadura militar, o governo de Costa e Silva foi o grande responsável pela radicalização dos instrumentos de controle e repressão. O mais significativo dele foi o Ato Institucional número 5. Essa visível radicalização do regime militar acabou pressionando os setores de esquerda a se mobilizarem ou partirem para a ação radicais. Parte das esquerdas optou por se agruparem na nova ordem estabelecida e integrar os quadros do MDB, o único partido de oposição autorizado pelo governo. Já outros setores optaram pela luta armada, promovendo a organização de guerrilhas rurais e urbanas responsável por assaltos a bancos, sequestro de autoridades políticas e a realidade de atentados contra instituições do regime. Em resposta, o governo militar estabeleceu força de repressão pelo Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operação de Defesa Interna e da Operação Bandeirante, que recebia financiamento de empresas privadas para a prisão, tortura e a morte daqueles que ameaçassem a ditadura militar. No fim de 1969, Costa e Silva acabou saindo do governo por causa do agravamento de seu estado de saúde. Por decisão militar, o general Médici foi indicado como novo presidente. Após o afastamento de Costa e Silva da presidência, o militar gaúcho Emílio Garrastazu Médici foi eleito o 20º presidente da República do Brasil e governou o país entre 30 de outubro de 1969 até o dia 15 de março de 1974. O governo de Médici entrou para a história como um dos períodos mais conturbados politicamente, com o aumento das denúncias de torturas contra os presos políticos, a reação das organizações contra a ditadura e a redução das liberdades individuais do cidadão. Já em posse da presidência, Médici consolidou a Constituição Federativa do Brasil, onde estavam incorporadas as medidas do Ato Institucional número 5, que previa, entre outros pontos, a cassação dos mandatos dos integrantes dos legislativos federais, estaduais e municipais. Ainda no governo Médici, tivemos o milagre econômico, ou, popularmente conhecido, milagre econômico brasileiro, que basicamente corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 a 1973. Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, da industrialização e da inflação baixa. Contudo, por trás da prosperidade, houve um aumento da concentração de renda, corrupção e exploração da mão de obra. Alguns pontos positivos do governo Médici. Durante o governo de Médici, foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, popularmente conhecido, o INCRA. Tivemos também o Projeto Rondon, o Estatuto do Índio e a criação das rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. Médici também lançou o Movimento Brasileiro de Alfabetização, cujo objetivo era reduzir o índice de analfabetismo. Também foi inaugurada a hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior hidrelétrica da América Latina.
Médici chegou ao seu falecimento no dia 9 de outubro de 1985. Ele faleceu aos 79 anos de idade, no Rio de Janeiro, vítima de complicações de um acidente vascular cerebral. Vamos falar sobre o quarto presidente do regime militar, que é o Ernesto Geisel, que esteve no comando da ditadura militar brasileira entre os anos de 1974 e 1979. A principal característica do governo Geisel foi o início do processo de abertura política do país. De acordo com as palavras do próprio presidente, esta abertura deveria ser lenta, gradual e segura. O que o presidente Geisel queria dizer com uma abertura lenta, gradual e segura é que o Brasil seria lentamente redemocratizado de acordo com os limites e condições impostos pelos militares. Com o objetivo de tentar reverter os resultados negativos, o governo brasileiro promoveu o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, com investimentos significativos foram feitos no setor petrolífero, tendo início a extração de petróleo. Uma inovação tecnológica de destaque foi o Proálcool, que era um programa que desenvolveu a utilização do etanol como combustível. Uma das principais características do governo de Geisel foi o fim do milagre econômico brasileiro. A partir de 1974, o Brasil sentiu o impacto da crise do petróleo, responsável por afundar a economia mundial em uma longa recessão econômica. A diminuição da atividade econômica gerou desemprego, redução de trocas comerciais e inflação. Esses efeitos foram sentidos ao longo de toda a década de 1980. O aumento dos juros no mercado internacional fez a dívida interna brasileira subir muito. A dívida, que era de 3,9 bilhões de dólares, atingiu o valor de 43,5 bilhões de dólares no ano de 1978. Quero me apresentar, me chamo João Batista Figueiredo e vou falar um pouco sobre minha participação durante a ditadura que houve no Brasil. Nasci no Rio de Janeiro em 1918, iniciei minha carreira militar na Escola Militar de Realengo, chefiei o gabinete militar no período do governo Médici entre os anos de 1969 e 1974. Em 1977, tornei-me general do Exército e em 15 de março de 1979 fui nomeado presidente da República, sucedendo o governo do general Ernesto Geisel. Agora eu vou falar um pouco sobre o meu governo. Em agosto de 1979, assinei a Lei da Anistia, política que anulou as punições aos brasileiros feitas desde 1964. Com essa lei, foram revogadas as penalidades propostas nas legislações do regime militar, como exílio, a perda de direitos políticos, as aposentadorias compulsórias, dentre outras punições. Além da lei anistia, aprovei a lei orgânica dos partidos, que possibilitou a criação de outros partidos e, consequentemente, a extinção do bipartidarismo e dos partidos existentes durante o regime: Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Aliança Renovadora Nacional, Arena. Dentre alguns dos partidos criados nesse período, estiveram os Partidos dos Trabalhadores, PT, Partido dos Trabalhistas Brasileiro, PTB, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido que agregava arenistas, Partido Democrático Social, PDS, e o Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Já não querendo me prolongar muito, em agosto de 1989 foram enviadas cartas-bombas para o dirigente da Ordem dos Advogados do Brasil e para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sucedendo a morte e a mutilação de funcionários destas instituições. Dentre esses atentados, o que mais destacou foi o caso da explosão de uma bomba dentro do carro de militares no Rio de Janeiro, onde se realizava a comemoração do Dia do Trabalhador em 1981. Os militares foram inocentados e o meu governo foi afetado por uma crise por causa desse atentado. O desgaste da ditadura militar levou à criação de uma frente da oposição ao regime pela realização de eleições diretas. Esse movimento já ficou conhecido como Diretas Já. Assim, uma emenda constitucional acerca das eleições diretas foi elaborada pelo deputado Dante de Oliveira. No entanto, não foi aprovada pelo Congresso. Em 1985, em janeiro desse ano, realizaram-se eleições indiretas para presidente da República. Os candidatos governistas Paulo Maluf e Flávio Marcílio foram derrotados pela oposição, sucedendo meu governo o civil José Sarney. Tancredo Neves havia sido eleito para o cargo de presidente da República. Não chegou a assumir o posto por não ter sobrevivido às diversas cirurgias. Assim, o vice-presidente José Sarney tornou-se presidente e o regime militar foi encerrado.